o lugar da escritura que ele lia era: eis que foi elevado com a ovelha para o matador, e como está o mudo, o cordeiro, diante do que o tosquiava, assim não abriu a sua boca. Na sua humildade, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e o que contar a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te que quem diz isto, o profeta de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessas escrituras a lhe anunciar Jesus. E indo eles caminhando, chegaram aos pés de algumas águas. E disse o eunuco: eis que a água que impede, eis aqui a água que impede eu ser batizado. E disse Filipe: se é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando-o para o carro, desceu as águas. Ambos, tanto Filipe como o eunuco, o batizou. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Asdod, e indo, passando, anunciava o Evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui uma passagem bíblica, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que fala a respeito, louvado seja Deus, aleluia, de um homem, aleluia, eunuco, né? Aleluia, era superintendente de todos os tesouros da rainha, né? Aleluia, de Cadace. E a Bíblia nos fala, aleluia, que esse homem, ele saiu, aleluia, para ir adorar em Jerusalém. E ao retornar de Jerusalém, ele foi, adorou, e na volta, a Bíblia nos fala que ele começou a ler, aleluia, o livro, aleluia, louvado seja Deus, que falava a respeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do Cristo, aleluia. Só que ele não entendia, o eunuco não entendia o que ele estava lendo. A Bíblia nos diz, aleluia, que Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, falou a Filipe, para que Filipe, louvado seja o nome do Senhor, fosse, aleluia, correndo ao caminho, aleluia, onde estava, aleluia, o eunuco. E os irmãos vê que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que estar atento, aleluia, louvado seja Deus, o chamado, aleluia, do Altíssimo. Aleluia, aleluia, o chamado de Deus. A Bíblia nos fala que esse homem eunuco, ele estava vindo, louvado seja Deus, e ele tinha acabado de adorar em Jerusalém, voltando, aleluia, ele começou, aleluia, a ler e não entendeu. Agora Deus, aleluia, assim, aleluia, louvado seja Deus, encarrega, aleluia, de Filipe ir até esse eunuco para levar o Evangelho, aleluia, irmão, por causa de uma alma, aleluia, louvado seja Deus, o que Deus fez, aleluia, para que a palavra, aleluia, do Senhor chegasse, aleluia, a eunuco, aleluia, foi preciso, aleluia, Filipe se levantar, aleluia, e ir, louvado seja Deus, ao encontro do eunuco. E a Bíblia nos fala que ele fez, aleluia, a seguinte pergunta, aleluia, a Filipe, ao eunuco, se ele entendia o que ele estava lendo. Ele falou: como posso entender, se não tem ninguém que me explique, ninguém que me oriente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, louvado seja Deus, que assim, aleluia, Filipe foi, aleluia, e anunciou, aleluia, eunuco, aleluia, que Jesus Cristo é, aleluia, o Salvador, é o libertador, é o transformador de vida, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que ele creu, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala que ele falou: mais o que eu preciso, aleluia, louvado seja Deus, fazer,
aleluia, para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eu recebesse Jesus, para me descer as águas, como eu falo, ele falou, se você crê de todo o teu coração, aleluia, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, ele falou assim, eu creio, aleluia, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Jesus Cristo é o homem, aleluia, louvado seja Deus, que morreu na cruz, aleluia, por mim eu creio, aleluia, louvado seja Deus, e ele falou, então se você crê, aleluia, louvado seja Deus, precisa ser batizado, ele falou, olha, mas como, aleluia, não tem, aleluia, água aqui dentro, aleluia, para que eu possa me batizar, a Bíblia nos fala que ele começou a caminhar, aleluia, e viu, aleluia, ali um pouco de água, aleluia, louvado seja Deus, e a Bíblia nos fala, falou, ó, o eunuco falou, aqui está aqui, ó, a água que impede que eu seja batizado, ele falou, ó, aleluia, louvado seja Deus, se você crê, aleluia, de todo o coração, ele falou, eu creio, a Bíblia nos fala que quando ele creu, aleluia, ele recebeu ali o batismo nas águas, louvado seja o nome do Senhor.